Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15 em diante, diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Gim, e vocês os encontrarão no fim do vale, e em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar esta batalha. Numa outra tradução diz: nesta batalha vocês não precisarão pelejar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Até aqui. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluia. Não tenham medo, nem desanimem, porque o Senhor estará com vocês. É o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite. O rei Josafá é conhecido, e muito conhecido, por ter ganhado uma batalha sem lutar. Normalmente, a gente vai ver nas histórias de Israel, registradas na Bíblia, que o Senhor dava a vitória ao seu povo, mas o povo tinha que ir para a batalha. Aqui neste capítulo de número 20, porém, nós vemos algo extraordinário acontecendo. Uma batalha que está sendo ganha, sem que o povo precisasse batalhar. Nós iremos receber a informação no início do capítulo 20, que povos inimigos de Judá, de Jerusalém, se reúnem, a saber, os moabitas, os amonitas e os meunitas, juntaram para atacar Israel. Esta notícia chega aos ouvidos do rei da ocasião, o rei Josafá, e a notícia vem como uma bomba. O reino amanhece com uma notícia catastrófica, isto é, um grande exército se reúne e já está a caminho para nos destruir. Queridos irmãos, se fizermos um paralelo com a nossa vida, nós iremos ver que eventualmente nós recebemos notícias que também são catastróficas aos nossos olhos. Sabe aquela notícia que chega que você não está esperando? Sabe quando o telefone toca ou a mensagem vem no WhatsApp e você fala: isso me pegou de surpresa, isso está fora dos meus planos.
não planejei isto, e agora o que vai ser? A notícia fica pior quando você se dá conta de que não tem capacidade para combater este combate, ou para lidar com a notícia que veio. Eu costumo dizer, meus queridos irmãos, que Deus não fará o que nós podemos fazer. Isto é, tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Porque a palavra de Deus nos afirma que o Deus que cuida de nós também nos capacita, amém? O Deus que cuida de nós nos capacita. Então aquilo que está dentro do teu alcance para fazer, não negligencie. Eu me deparo com uma porção de gente que está passando por lutas porque não tomaram ação. E quando essa situação chega, que eu analiso biblicamente, eu digo: sabe por que você está colhendo isto? Porque você deixou de semear, você deixou de agir na hora certa, você demorou para tomar ação, você não tomou ação, você negligenciou algo que era para ser feito e não fez, e agora você está colhendo as consequências. Vamos arrumar esse negócio, e muitas vezes arrumar o negócio é levantar da cadeira e tomar ação. Tomar ação com a convicção de que Deus é conosco. Em outras palavras, meus queridos, o que eu quero dizer é: não sejam covardes para fazer aquilo que você tem que fazer. A Bíblia vai nos dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Então, através da ousadia que o Espírito Santo te concede, vai e faça o que você tem que fazer, porque Deus não fará aquilo que você tem que fazer. Mas existem situações na nossa vida que a gente fala: eu já fiz de tudo e não consegui. Existem situações na nossa vida que a gente diz: não tenho o que fazer, não há o que ser feito nessa situação. É a notícia que chega ao rei Josafá, no versículo 2 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Um grande exército, um exército enorme, vem contra ti de Edom e do outro lado do mar. Eles já estão a caminho, já estão chegando. E Josafá olha para os recursos que tem, para seus recursos bélicos, conhece a força do inimigo, é pego de surpresa, e ele chega a uma conclusão: não há o que fazer. Não adianta preparar o exército, porque o nosso inimigo é muito mais forte do que nós. Existem momentos que nós nos deparamos com inimigos da nossa alma que parecem ser mais fortes do que nós. Aquela luta que você tem interna, que você fala: isso é maior do que eu, não há o que eu fazer. Talvez você já tenha tentado de tudo e você chegou à conclusão: não há o que fazer. E é esta conclusão que Josafá chega: não há o que eu fazer. Mas o interessante é que ele toma a atitude correta, isto é, a atitude de vencedores. O tema da mensagem de hoje é vencendo batalhas impossíveis. Então eu quero falar exclusivamente para as batalhas na sua vida que são impossíveis de serem vencidas.
Talvez você esteja vivendo uma neste momento, ou talvez não. Talvez você venha a viver, porque a palavra de Deus nos afirma que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o impossível pertence ao Senhor e Ele nos dará estratégia para vencermos. Aleluia! Aqui em Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônicas, e especificamente na parte do texto que lemos, versículo 15 até o versículo 17, Deus levanta um profeta, Jaziel, para profetizar, dizendo: não tenham medo nem desanime, nesta batalha vocês não terão que pelejar, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. E sabe o que acontece na manhã seguinte? Josafá levanta e vai para a batalha. E enquanto eles estão louvando, a Bíblia diz que o Senhor traz embaraço no arraial do inimigo, e eles se degladiam uns com os outros e se matam, e a vitória é dada a Israel sem precisar puxar a espada. Por isso que disse: Josafá é conhecido como um rei que ganhou uma batalha impossível sem precisar pelejar. E quando as batalhas da nossa vida são impossíveis, o Senhor se levanta e diz: meu filho, minha filha, é impossível para você? Não tenha medo, não desanime nesta batalha. Você não terá que pelejar. Eu pelejarei por vocês. Mas é interessante o caminho que Josafá percorre entre a notícia que recebeu até a grande vitória que obteve. Há um caminho que se percorre, e é sobre este caminho que eu quero ministrar o teu coração. O que funcionou na vida de Josafá e que vai funcionar conosco se assim aplicarmos, se assim fizermos. Se nos basearmos pelas Escrituras, nós teremos vitória. Sabe por que muitas vezes nós amargamos derrotas na nossa vida, meus queridos? Porque queremos fazer do nosso jeito. Fazemos as coisas sem consultar a Deus. Fazemos as coisas como bem entendemos. E muitas vezes amargamos derrota. Mas nós temos um manual. Nós temos aqui instruções que Deus deixou para nós. E a instrução que Deus deixa para nós nesta noite é: vença as suas batalhas impossíveis, seguindo, percorrendo o caminho que Josafá percorreu. Quando nós olhamos o texto, nós vamos observar que ao receber a notícia, Josafá não chora. Nós não vemos aqui um Josafá derrotado no sentido de entregar os pontos. Deixa eu abrir um parênteses. Você conhece alguém que perde a batalha antes mesmo dela começar? Eu conheço um monte de gente assim. Perde a batalha antes mesmo de começar, nem começou a lutar, já falou: para mim não dá, desisto. Mas nem começou a apertar ainda, você já está desistindo. Ih, não quer nem saber desse negócio. Estou desistindo de tudo da vida. Josafá não fez isto. A Bíblia diz que ele ficou alarmado. Isto é, ele entendeu o problema. Ele entendeu que o inimigo era muito mais poderoso. Olha que coisa linda o que diz o versículo de número 3. E esta é a primeira atitude do rei Josafá, e deve ser a nossa primeira atitude diante das batalhas impossíveis.
Bíblia vai dizer no versículo 3 do capítulo 20: alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor. Versículo 3, coloca o versículo 3, olha o que a palavra diz: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Qual é a primeira atitude, meus queridos, que nós devemos ter quando ficamos alarmados por uma notícia ruim, por uma batalha que começa a ser travada? Muitas vezes nós erramos quando murmuramos, quando choramos desesperadamente, quando entregamos os pontos só porque a notícia veio, quando imaginamos que porque a notícia é ruim, Deus nos abandonou, e aí perdemos a fé. A nossa fé vai lá embaixo, mas o Senhor está dizendo: é no momento que a notícia chega, é no momento em que a batalha começa a ser travada, que a sua fé precisa aumentar, e a primeira atitude é consultar ao Senhor. E o que é consultar ao Senhor? É dobrar os joelhos e falar: Senhor, está aqui a batalha, o inimigo se levantou contra mim, e agora, Senhor, o que devo fazer? Nós consultamos o pastor, nós consultamos os amigos, nós consultamos tantas coisas por aí, e muitas vezes esquecemos de consultar ao Senhor. Sabe aquele ditado? Tem muita gente que repete isso, e é errado, meus irmãos, dizer o seguinte: agora só Deus. Eu já tentei de tudo. Você já ouviu alguém falando assim? Eu já tentei de tudo, agora eu entreguei para Deus, é só Ele. Misericórdia, a gente tem que falar diferente. Agora que eu preciso, a primeira pessoa que eu vou contar é Deus, e vou contar para Deus, e se tiver que chorar, eu vou chorar para Deus, porque Ele pode me dar vitória, confiança. Quando nós entregamos as nossas causas ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, em Ti eu confio. É como o salmista no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quantos creem que o Senhor pode fazer todas as coisas? Então entrega e confia. Josafá está vendo que esta batalha é perdida aos olhos humanos, e a primeira coisa que ele faz é consultar ao Senhor. Qual é a segunda coisa que Josafá faz? Ele decreta um jejum e reúne o povo. Que coisa, isso é lindo demais. Ele decreta um jejum e ele reúne o povo. Versículo 4: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Eu vou repetir esse versículo de número 4, porque você vai pegar aí. A primeira coisa, ele consulta ao Senhor. A segunda coisa, ele decreta o jejum e reúne o povo. E o versículo 4 vai nos dizer: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Sabe o que Josafá faz? Em outras palavras, trazendo para nós, ele reúne a igreja em unidade. Josafá entende que a unidade agrada a Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós iremos observar que esta unidade é o corpo de Cristo, isto é, muitos membros que formam o corpo de Cristo, e esta unidade que agrada a Deus tem um nome, se chama igreja. Percebam, meus queridos, que Josafá tem um problemão. Ele é o líder da nação, ele é o rei de Judá, ele é a pessoa que precisa tomar ação. Mas ele não faz isto sozinho. Ele reúne o povo num propósito de jejum,
de clamor e de busca ao Senhor, a unidade do corpo. Eu fico abismado quando eu ouço alguém dizendo que pode ser cristão fora da igreja. Não faz sentido para mim, porque quando eu olho para a Bíblia não faz o menor sentido. Recebi uma ligação esses dias de uma pessoa que já há algum tempo não frequentava os nossos cultos, membro da nossa igreja, que me ligou e disse: pastor, eu estou pedindo desligamento da igreja. Eu falei: é mesmo? Mas por que, meu querido? Por que você quer desligar da igreja? O que aconteceu? Deus te direcionou para um outro ministério? E irmãos, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Os que estão aqui, Deus nos deu. E se Deus direcionar alguém para um outro ministério, amém. Só que eu fiquei surpreso quando ele me disse: na verdade eu não tenho nem para onde ir. O Senhor não me disse nada ainda. Vou procurar alguma igreja para congregar. E aí eu fiquei sem entender. E falei para ele: isso me preocupa muito, porque o peixe não vive fora da água. Ele precisa da água para sobreviver. Assim como a árvore precisa do solo para sobreviver, um membro precisa do corpo. Não faz sentido para mim, meus queridos, pessoas desigrejadas, pessoas que saem da comunhão do corpo e pensam que pode ter vida com Deus fora do corpo. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Não é possível. Aleluia, glória a Deus. A unidade tem poder. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos que Pedro está preso e a igreja está reunida em prol da vida de Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus fez abalar os alicerces da prisão e liberou Pedro daquele jugo. Nós vamos ver lá em Atos 2 que o povo de Deus estava reunido no mesmo lugar, estavam juntos em unidade, e por causa disso veio do céu um vento veemente, impetuoso, e o Espírito Santo encheu toda a casa. Antes de ser elevado ao céu, lá em Atos no capítulo 1, Jesus dá uma ordem aos discípulos: não se dispersem, ficai em Jerusalém, esperem a promessa do Espírito Santo, porque um pouco depois destes dias, vocês serão cheios do meu Espírito e serão as minhas testemunhas em Judá, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que eu quero dizer aqui, amados? Que há poder na unidade. Você não precisa batalhar as suas batalhas sozinhos. Nós somos um corpo unido, somos uma igreja e podemos contar uns com os outros aqui. Como também não faz sentido andar no corpo com desavença. Que sentido tem isso? Imagina que eu tenho minha mão direita e minha mão esquerda. A mão direita coopera com a mão esquerda. A mão direita segura o microfone, a mão esquerda segura a página da Bíblia para que eu possa ler. A perna direita coopera com a perna esquerda e a perna esquerda coopera com a perna direita. É por isso que a gente caminha, é por isso que a gente corre. Porque imagine se a perna esquerda brigasse com a perna direita, o que ia acontecer? É só os trupicão. Estão brigando. Como é que fica o corpo? Caído. Imagina se a mão direita começa a brigar com a esquerda. Pelo microfone eu não ia conseguir pregar aqui. É verdade ou não é? É por isso que Deus nos chamou para sermos unidos, meus queridos. Quer vitória? Se quisermos receber de Deus vitórias nas batalhas impossíveis, permanecemos unidos dentro do corpo de Cristo,
em unidade, porque todo mundo tem falha, e é por isso que Jesus nos ensina a perdoar como nós somos perdoados. Aleluia. Eu perdoo, Senhor, na medida em que sou perdoado. Quantos aqui foram perdoados por Deus? Aleluia. Quantos têm a consciência do perdão de Deus sobre a sua vida? Então, se você tem consciência do perdão de Deus na sua vida, você precisa perdoar na mesma medida, porque nós não somos merecedores de perdão. Talvez o seu ofensor não é merecedor de perdão, mas a palavra diz: perdoe, porque eu te perdoei. O meu propósito é que vocês permaneçam unidos. Aleluia. Não tente lutar sua batalha sozinho. Comunique os santos. Aleluia, que nós possamos orar mais juntos, que nós possamos buscar ao Senhor mais juntos, que a tua dor seja a minha dor, que a tua alegria seja a minha alegria. Percebam, irmãos, que Josafá, a primeira coisa que fez foi consultar ao Senhor. A segunda coisa que fez foi chamar a cidade, o povo de todas as cidades, para estarem juntos buscando ao Senhor. E quando estavam juntos, eles oraram. E a Bíblia vai registrar a oração de Josafá, a partir do verso 6 até o verso de número 15, aliás, de número 12. E ele vai orando, falando que Deus os colocou naquele lugar, orando que os inimigos não terão compaixão dele, que os inimigos estão sendo infiéis, que um dia foram perdoados e agora estão avançando contra eles. E é interessante que Josafá termina a oração com uma frase muito consciente. Olha como Josafá termina a oração lá no verso 12: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que coisa linda é isso, irmãos. Josafá sendo rei. Sabe o que é isto? É humildade. Ele é o homem mais poderoso da nação, é o rei de Judá. E ele, diante do povo, está dizendo: eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas os meus olhos, ou os nossos olhos, se voltam para ti. Sabe qual é a terceira atitude de Josafá que lhe garantiu a vitória na batalha impossível? É a humildade de reconhecer a sua fraqueza e a fé de reconhecer o poder de Deus. Eu me assusto, me preocupo quando encontro cristãos por aí autossuficientes. Em outras palavras, aqui só pra gente, aquele nariz empinado. Sabe o pessoal nariz empinado? Que olha assim, olhando para cima, dizendo: deixa comigo. Oh, meu irmão, tome cuidado com isso. Já conheci muitos homens de Deus caírem quando bateu no peito e disseram: pode deixar comigo, eu resolvo. E normalmente quando a gente tenta resolver alguma coisa com as nossas próprias mãos, sempre dá um problema. Faz uma retrospectiva. Todas as vezes que a gente tenta resolver as coisas na força do braço, na discussão, na força da retórica, da nossa palavra, dá problema. Nós temos que ser humildes como Josafá. Ele termina a oração dizendo e reconhecendo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmãos, ele nem terminou de reconhecer
de agir de forma humilde, Deus levanta o profeta e de Josafá. Nesta peleja você não vai ter que pelejar. Sabe por que nesta peleja Josafá não precisou pelejar? Sabe por que nesta batalha Josafá não precisou batalhar? Porque ele reconheceu que não era nada e que a única esperança era o Senhor. Sabe por que nesta batalha Josafá não precisou batalhar? Porque o Senhor se agradou da atitude de Josafá. Primeiro, de voltar ao Senhor. Segundo, de chamar o povo. E terceiro, de reconhecer a sua pequenez e voltar os seus olhos para o Senhor. Quer vitória? Volte os seus olhos para os céus. Quer vitória? Volte os seus olhos para o Senhor. Confie mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá sobre a sua vida e não tardará, assim diz o Senhor. Apenas creia, apenas confie, apenas continue lutando. Não pare a sua caminhada por nada, não cesse a sua oração por nada, não se canse da sua busca em Deus. Deus há de se revelar a você e te dar vitória. E nesta noite Ele te diz: nesta batalha você não tem que batalhar. Não tenha medo, não desanimes. O Senhor batalhará por você. Oh, aleluia! Quantos creem nisto? Quantos creem nisto? Aleluia! É interessante quando o Senhor entrega esta palavra através da vida de Jaaziel, o profeta. Sabe o que acontece? É lindo isso. A Bíblia diz no versículo 18 que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo o povo de Judá se prostrou em adoração perante o Senhor. Que coisa linda, irmãos. Não tinha nem ganhado a batalha ainda. O Senhor só havia falado e eles já se prostraram em adoração. E a Bíblia diz que naquela noite se levantou um grande louvor ao Deus de Israel. No versículo 19 a Bíblia nos informa que eles louvaram a Deus em alta voz. Ei! Isso tem que nos dizer alguma coisa. Vamos continuar. A Bíblia diz que na manhã seguinte eles se colocam à disposição, de acordo com a palavra do Senhor. Eles partem para o deserto, se enfileiram. Josafá dá uma palavra, e após a palavra, sabe o que eles fazem? Louvam ao Senhor. O inimigo já está se aproximando. Eles estão de pé confiando na palavra que o Senhor havia declarado sobre a vida deles. E eles estão fazendo o que durante a batalha? Louvando ao Senhor. Aleluia. Perceba o que Deus está nos dizendo nesta noite. Antes da batalha, na noite anterior, o que eles faziam? Louvavam ao Senhor em alta voz. Louvavam ao Senhor em adoração. Vou repetir, para você pegar. Antes da batalha, eles faziam o quê? Louvavam ao Senhor. Na madrugada seguinte, eles se colocam à disposição, em posição de batalha. E durante a batalha, a Bíblia diz que eles estão fazendo o quê? Louvando ao Senhor. A Bíblia não está relatando que eles estão empunhando as suas espadas. Eles não estão erguendo seus escudos. Eles não estão inflamando as suas lanças.
em posição de guerra para batalhar contra o inimigo. A Bíblia diz que durante a batalha eles estão louvando. Aleluia. Alguém já pegou isso aqui? Alguém já entendeu que antes, durante, a gente vai ler o texto que depois nós devemos louvar ao Senhor. Quer vencer batalha? Continue louvando. Quer vencer batalha? Continue adorando. Sabe por que muitas pessoas perdem a batalha? Porque trocam um louvor pela murmuração, trocam um louvor pela dúvida, trocam um louvor pelo cansaço, trocam um louvor pelo medo, trocam um louvor a Deus, que é sinal de adoração e confiança, por incredulidade. Mas em nome de Jesus, Deus levantou um povo aqui no Guarapiranga que não se cansará de louvar ao Senhor. Não importa o tamanho da batalha, nós estaremos de pé louvando ao Rei da Glória. Ora, bacalabachuri mecandarábia. Não importa o tamanho do mar, a onda se levantou, não importa, nós continuaremos de pé louvando ao Senhor, e nada vai calar a nossa voz. Louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sorrindo, louve. Está com medo, louve. Mas não pare de louvar ao Senhor. Olha o que acontece quando o louvor está na nossa boca. Quando a confiança e a adoração faz parte do nosso ser. Só pode cantar quem confia, irmãos. A Bíblia vai dizer: está alguém entristecido, ore. Está alguém alegre, cante louvores. E o dilema é louvar quando a gente não está alegre. O que nos desafia é continuar confiando quando a notícia não é boa. Quando a gente olha para a batalha e ela parece impossível. Isso é difícil. Quando a gente recebe a notícia boa, a gente louva. Quando as coisas estão indo bem, é fácil louvar. O difícil é louvar quando nós estamos no olho do furacão. Mas mesmo no olho do furacão, diante do inimigo, o povo não cessou de louvar e de cantar louvores a Deus. Ei, sabe o que acontece quando nós cantamos em meio às batalhas? Sabe o que acontece? O Senhor confunde o inimigo. Repita comigo, diga assim: quando eu louvo ao Senhor, no meio da batalha, o Senhor confunde o inimigo. Vamos para a Bíblia? Será que é isso que aconteceu aqui? Versículo de número 22. Olha o que a Bíblia vai dizer: quando começaram a cantar e a entoar louvores. Quando foi? Quando começaram o quê? A cantar e a entoar louvores. O que aconteceu? O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aleluia! Quer vitória? Louve! Deus confundirá os inimigos. Versículo de número 23: os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Neir, destruíram uns aos outros, e Deus deu vitória a Judá. Por quê? Porque eles permaneceram louvando antes e depois, aleluia, antes e durante a batalha. Está chorando? Louve. Está com medo? Louve. Está com dúvida? Louve.
adore, exalte, que da sua boca saia palavras de adoração ao Senhor, que no meio da batalha você possa dizer: só o Senhor é Deus, maior é o que está comigo do que o que está no mundo, aleluia. Se o Senhor se mover ao meu favor, Deus derrotará os inimigos, confundirá os inimigos para me dar vitória. Quem quer vencer as batalhas impossíveis? Aleluia. Quais são os passos de Josafá? Ele consultou ao Senhor, ele reuniu o povo em unidade, a arca, a igreja. Terceiro, ele orou humildemente, reconhecendo a sua pequenez, mas também reconhecendo o poder que está em Deus. Quarto passo, ele não cessou de louvar. Ele louvou antes, ele louvou durante. E sabe o que o Senhor fez? Deu vitória. Quer vitória? Quer vitória? Louve, busque, exalte, se humilhe. É a receita de Deus para nós. Não existe gigante que não caia, não existe muralha que não possa cair diante dos nossos olhos. O inimigo pode se levantar e vir a nós por um caminho, mas precisará de 7 para fugir de nós, porque o Senhor está conosco e nós não cessaremos de adorá-lo. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, para terminar, que o que Judá viu foi somente os seus inimigos mortos, e foram saquear e encontraram no acampamento do inimigo muitos equipamentos e roupas. Versículo de número 25. Também objetos de valor. Olha que coisa linda, a vitória é grande, irmãos. Uma história que começou com uma notícia ruim. Essa é a história da sua vida. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Uma história que começou com uma notícia ruim terminará com uma vitória estrondosa. O que prevalecerá na sua vida não será a palavra que foi lançada contra ti, não prevalecerá a notícia que chegou, as circunstâncias ruins não permanecerão. Aquilo que começou difícil, aquilo que era impossível, Deus transformará numa grande vitória. A Bíblia diz que havia muitos equipamentos, muitas roupas, muitos objetos de valor. Eles passaram 3 dias juntando os espólios da guerra, e depois de 3 dias tinha mais coisa, e eles não foram capazes de levar tudo que tinha. Sabe o que significa vitória estrondosa? Uma história que começou ruim, difícil, termina com uma grande vitória. Levante a sua mão, que assim seja na sua vida, meu querido e minha querida. Todas as notícias ruins se transformarão em motivo de grande alegria para a sua vida. A vitória que Deus te concede na noite deste dia é muito maior do que você pode imaginar. Talvez você esteja resistindo até este momento da caminhada. Assim diz o Senhor para ti: nesta batalha você não tem que batalhar, porque eu, Senhor, me levantei ao teu favor. Apenas com os teus olhos você olhará e verá o que eu vou fazer. Abra a sua boca e continue me adorando. Abra a sua boca e continue me louvando. Abra a sua boca e continue confiando, porque eu sou Deus. Assim diz o Senhor da sua igreja nesta noite. Aleluia. E o que acontece depois da vitória? Tem gente que
esquece Deus, né? Sabe por quê? Deus nos prova nos picos e nos vales. Deus prova a nossa fé, meus queridos, quando a gente está lá no fundo do poço. Eu já passei pelo fundo do poço. Eu sei o que é estar no fundo do poço. Eu sei o que é olhar para a vida e não ter esperança e falar: o que vai ser daqui para frente? E Deus prova a nossa fé, porque tem muitas pessoas que quando chegam nesse estágio, abandonam a Deus, abandonam a sua fé. É a mulher de Jó, que no pior estágio da vida de Jó, olha para ele e diz: abandona esse Deus e morre. São pessoas que não sabem lidar com os vales da vida, mas tem pessoas que não sabem lidar com os montes e com os picos, com as grandes vitórias. Você já conheceu uma pessoa que, quando estava passando por uma dificuldade, vivia na igreja e depois que recebeu a vitória sumiu? Já viu isso? Acontece direto, irmãos. Direto. A pessoa está passando uma luta: pastor, a porta está fechada, estou sem emprego. Aí ele está na oração de segunda, está no culto de quarta, está no culto de domingo, e ora, e busca, e pede oração, e se une. Aí o que o Senhor faz? Concede a bênção, porque Deus ouve as nossas orações, sim ou não? E aí depois que ele está abençoado, agora eu recebi um empregão, agora estou com um empregão. É o que ele faz? Some. Ué, é Deus provando a nossa fé. E o interessante, quando eu olho o texto, isso é lindo, lá no verso de número 26, depois que eles têm vitória, depois que eles ficam ricos, porque eles tomam posse dos despojos dos inimigos, e a Bíblia diz que eles passaram 3 dias coletando coisas de valor, e não conseguiram carregar tudo, porque era muita coisa. Agora que eles estão por cima, será que eles esquecem a Deus? Olha o que diz o versículo 26, no 4º dia, depois da vitória, eles se reuniram no vale de Beraca, onde o que? Louvaram ao Senhor. Isso é lindo. Sabe o que o Senhor nos ensina? Nós devemos ser fiéis antes, durante e depois da batalha. Nós devemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e engrandecer o nome dEle antes, durante e depois da batalha. Sabe o que é isto? Independente das circunstâncias, se elas são boas ou ruins, eu estarei no mesmo lugar de adoração, louvando e bendizendo aquele que é poderoso e digno de toda a adoração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.